Oi, Luísa, tá me ouvindo? Seu... Sim, Sim? Tá bom. sim. Seja bem-vinda, tá com o livro de história. Mariana, boa tarde. Boa tarde. Manu, boa tarde. Boa tarde. Luiz, boa tarde. Boa tarde. Tá com mais coragem hoje, Luiz? Ah, é? Não, hoje minha mãe me mandou limpar a casa inteira, tá triste aqui, viu? Nossa, tá bom então, aí. Começou trabalhando. Daniel, ativa a câmera, Daniel. Seu perfil tá bonito, mas a gente quer te ver. Daniel. Vamos lá, a gente tem uma correção para fazer, né? E eu tenho que passar para vocês a porcentagem da sondagem, tá? Então, deixa eu já ir falando para vocês. E deixa eu só fazer a chamada primeiro para ver se o pessoal que ainda não entrou entra na aula, tá? Só um segundo. Daniel, ativa a câmera para mim saber que você vai assistir a aula, tá? Você só tá conectado, mas a câmera é desativada. Eu preciso que você ative a câmera, tá bom? Então vamos lá. Mariana está presente. A Mirella não entrou ainda. Luiz presente. Luiz está presente. Emanuele está presente. Daniel, só vou dar presença quando ele ativar a câmera, tá, Daniel? Aí, Ana Laura. Tá faltando a Ana Laura, a Alice, que não entrou ainda, e a Mirella. Tá. Então, deixa eu falar a porcentagem de vocês, tá bom? Mariana, 70%. Entendeu? Sim? Luiz, 60%. Entendeu? Luísa, 100%. Entendeu, Luísa? Luísa, entendeu? Sim, Ah, tá. sim. 30%, tá? E só, Daniel, quando você ativar a câmera eu falo o seu, tá? A Alice está conectando agora. Mirella também. Como tá aí a energia na casa de vocês? Eu vi o pessoal falando no grupo que a energia na região aí tá acabando muito. Tá caindo a energia aí? Semana passada tava caindo muito aqui, muito mesmo. Tipo assim, Uhum. tava na aula que caía, aí depois passava 2 minutos voltava, depois caía de novo, aí depois passava um tempinho e caía de novo. Mas hoje tá bom? Não, essa semana que não caiu até agora, não. Então tá bom. Tia, aqui minha Ali... tarefa. Ah, tá. Ah, e quem fez a tarefa já me mostra para mim já anotar. Aqui. Qual Ali página? está ok. Manu, ok. Mariana, ok. Luiz, ok. Mirella, ok. Luiz, você fez? Eu não sei nem a página que é. Ô, Luiz. Página 4. Ou 4 não, página 5 e página 6. É, Mirella também. Alice, porcentagem da sondagem, 80%. Mirella, porcentagem da sondagem, 90%. Tá? Ok, vamos lá então para a correção? Vamos corrigir essa tarefa então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. É isso aí. Deixa
Só um minutinho, gente. Tô com o celular aqui do lado e aquela assistente do Google tá falando aqui. Deve estar carregando, tá carregando. Só um minutinho que logo aparece para vocês. Abriu para vocês a imagem? Ainda não? Quem já tá vendo aí a minha tela? Eu. Eu estou. Ótimo. Eu Então também. vamos para a correção então, né? Leia o texto a seguir e responda as questões 1 e 2. Como aconteceu em toda a América Latina, o Brasil viria a ser uma colônia cujo sentido básico seria fornecer ao comércio europeu gêneros alimentícios ou minérios de grande importância. A política da metrópole portuguesa consistia no incentivo à empresa comercial com base em uns poucos produtos exportáveis em grande escala e assentada na grande propriedade. Essa diretriz deveria atender aos interesses de acumulação de riqueza na metrópole lusa em mãos dos grandes comerciantes da coroa e seus afilhados. Como Portugal não tinha o controle dos circuitos comerciais na Europa, controlados ao longo dos anos, principalmente por espanhóis, holandeses e ingleses, a mencionada diretriz acabou por atender também o conjunto da economia europeia. Daniel, fez a tarefa? Mostra aí para mim, por favor. Fez ou não fez? Não. Tá. Eu esqueci, eu tava montando. É por causa que eu esqueci de anotar a página. Eu fiz a do outro dia. Ai, tá bom. Aí eu não vou anotar esse visto seu então, tá? Aham. Daniel, a porcentagem da sondagem, você quer que eu te fale ou te mando pelo zap? Pode falar. 40%, tá? Aham. Então vamos continuar com a correção então? Como eram as relações econômicas entre a colônia e a metrópole na América Latina? Como que era, oitavo ano? O que vocês colocaram? Hein? Tia, eu posso falar? Pode. Era regulada pelo Pacto Colonial, que determina a dominação da segunda pela primeira. Era determinado pelo Pacto Colonial, que determina o quê? Era regulada pelo Pacto Colonial, que determina a dominação da segunda pela primeira. Mas não ficou meio vago a sua resposta. Porque aí você teria que justificar o que era o Pacto Colonial e o que era a determinação da segunda pela primeira. Entendeu? Aí ficou vago. Alguém mais quer compartilhar a sua resposta ou eu já posso falar a resposta para vocês? Professora, eu posso falar a minha para ver se está certa? Pode. As relações entre as colônias inglesas e espanholas e suas respectivas metrópoles passaram por transformações que geraram tensões e revoltas. Sim, realmente. Mas as conquistas era tensões e revoltas, mas aí é bom também justificar. No caso, aí fica meio incompleto porque qual foi a causa dessas revoltas, Mirella? Tá?
Aí a gente pode colocar da seguinte forma, então. Olha só. Primeiro, né? As colônias aqui na América Latina eram... A maior parte dela era de domínio espanhol, tá? E portugueses. Então, Portugal e Espanha eram os únicos países que dominavam as colônias na América Latina. Era a primeira coisa. Aí, como que era organizada, então, a colônia em si, né? Primeiro, era organizada a partir do exclusivo metropolitano. O que seria isso? A produção de riquezas e as áreas conquistadas era voltada para o atendimento dos interesses europeus. Então, tá faltando, ficou incompleta de vocês por conta disso, né? Foi justamente isso aqui, ó, Mirella, que a produção de riquezas e conquistas, que era voltada para os interesses europeus, que trouxe as revoltas que teve na história das colônias. Justamente a questão de interesses mesmo. Quando Portugal começou a cobrar mais impostos, assim também como os europeus começaram a cobrar mais impostos, conflitos entre Espanha e Portugal devido à territorialidade, um determinava que um estava ocupando a terra do outro, até que foi feitos os 2 tratados, primeiro de Tordesilhas, depois o Tratado de Madrid. Então, vocês podem colocar isso que está aparecendo na telinha de vocês mesmo, ó. As colônias, né, da América Latina, principalmente as possessões espanhola e portuguesa, eram organizadas a partir do exclusivo metropolitano. O que seria isso? Era a produção de riqueza nas áreas conquistadas era totalmente voltada para o atendimento dos interesses europeus, tá? Aí é isso. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, para a gente passar para a próxima. Posso continuar? Quando puder, vocês me avisam, tá? Pode continuar? Continuar, então? Esclareça como a exploração econômica das colônias atendeu ao conjunto da economia europeia. Tia, eu coloquei o seguinte: eram extraídos dos novos continentes metais preciosos, madeiras, etc. Eles vendiam e ficavam com lucro. Sim, realmente. Eles vendiam e ficavam com lucro mesmo. Pode estar certo, não precisa trocar, não. Alguém colocou diferente, gostaria de falar a resposta, para ver se está correto? Professora. Posso falar, professora? Pode. A política da metrópole portuguesa consistia no incentivo à empresa comercial com base em uns poucos produtos exportáveis em grande escala e assentada na grande propriedade. Tá, isso coloca assim, ó. Os produtos explorados, né, e exportados eram os metais preciosos, tá? Com grande fluxo ouro e prata. Só para completar a sua resposta, tá bom?
Quem não colocou ou colocou diferente, vocês podem colocar, vou falar para vocês a minha, que é a que tá aparecendo para vocês aí, tá? Mas eu vou falar só os pontos mais importantes dessa resposta que vocês precisam ter no caderno, no livro, tá bom? Então, olha só, aqui pede para a gente esclarecer como que era a exploração econômica das colônias, né? E favoreceu a economia europeia. Então, olha só, era uma dinâmica comercial europeia, né? Centrada nas rotas do Oceano Atlântico. Tia, a senhora travou aqui. Travou? Travou um pouquinho mesmo. Voltou? Agora sim. Tá bom. Então, vocês vão colocar assim, ó, dinâmica comercial europeia era centrada nas rotas do Oceano Atlântico, vírgula, e os produtos vindos da América diversificavam a economia europeia. Ponto. Na mesma linha, principalmente metais preciosos. Ponto final. Alguém quer que eu repita? Sim? Sim, só a parte lá que depois de Oceano Atlântico. Eu não peguei a parte. Os produtos vindos da América diversificavam a economia europeia, ponto, na mesma linha, principalmente a exploração de metais preciosos. Ok. Quiser que eu repita, eu repito novamente, não tem problema não. Tranquilo, Daniel? Pegou a resposta? Ok. Manu, pegou a resposta? Luísa, posso continuar? A colonização promovida pela Inglaterra aconteceu tardiamente no século XVII e teve algumas particularidades. Exemplifique e explica uma diferença entre a experiência colonial inglesa e a brasileira. Aqui, meninos, ó, eu vou falar para vocês as sugestões de respostas, né, que o livro traz. Primeiro, né, a colonização inglesa aconteceu na América do Norte, né? O território ocupado pelos ingleses foram dividido em 13 colônias, tá? Enquanto que o território ocupado pelos portugueses não foi fragmentado administrativamente. As colônias, outra sugestão de resposta, né? As colônias do norte foram formadas com o objetivo de povoamento. Isso, as colônias do norte inglesa, tá? Colocando a prática da liberdade religiosa, o predomínio da produção voltada para o mercado interno e o uso da mão de obra livre. O Senado, ao contrário da colônia brasileira, que priorizou a grande propriedade, a produção voltada para exportação e o uso da mão de obra escravizada africana. O que vocês colocaram para explicar? Deixa eu ouvir de vocês. Falei as sugestões que podem ter nessa resposta. E a de vocês? Alguém gostaria de compartilhar? Eu não fiz essa, tia. Fez não? Alguém fez? Tia, eu fiz. Pode falar, se quiser. Tia, eu coloquei. Os ingleses conquistaram um império colonial significativo com destaque às 3 colônias na América. As colônias do Sul atraíram os olhares pelas possibilidades de exploração econômica. A colonização inglesa resultou em companhias de comércio privado, já a brasileira garantiu o controle de exportações. Tá, pode ser também.
Se você quiser acrescentar alguma dessas sugestões que eu falei, pode acrescentar. Por exemplo, a mão de obra livre, enquanto que a brasileira foi a mão de obra escravizada. Só para fechar a sua resposta, que não está errada, tá certo. Se você Professora, quiser, posso passar? pode. A colonização inglesa na América resultou de uma parceria entre a coroa inglesa e companhias de comércio privadas. As colônias do Sul, por sua vez, atraíram os olhares pela possibilidade de exploração econômica, mas nessa região predominavam as grandes propriedades monocultoras, assim como a força de trabalho escravizada africana. Também pode ser. Tá errado não. Pode deixar. Alguém gostaria de compartilhar sua resposta? Daniel, você que não fez, coloca essas sugestões que eu falei, tá? Tá aparecendo aí na tela. Não precisa todas, não. Escolhe umas 3 e coloca. Luiz, conseguiu acompanhar? Eu tô colocando aqui, eu coloquei as colônias do norte foram formadas com o objetivo de povoamento, colocando em prática a liberdade religiosa, o predomínio da produção voltada para o mercado. Eu tô terminando aqui de colocar. Tá bom. Essa parte que a senhora falou, ela terminou em qual? Terminou em colônia brasileira? Ou foi Eu até coloquei tudo, né? Aí agora você citou só da Inglaterra. Aí para ficar completa a sua resposta, você tem que colocar isso aqui, ó. Ao contrário da colônia brasileira, priorizou a grande propriedade, a produção voltada para a exportação e o uso da mão de obra escravizada, que no caso era africana, tá? No caso você tem que colocar para ficar completo. Eu vou esperar um tempinho para você terminar a sua, tá? Pra vocês terminarem a de vocês, quem não concluiu ainda. Quando a gente puder continuar, vocês me avisam, tá? Tem alguns ainda respondendo. Pronto? Podemos continuar? Sim? Posso continuar? 8º. Deixa eu só terminar, só falta a última linha. Então tá bom. Meninos, hoje nós vamos ficar só com correção, tá? Ok. O tempo tá pequeno já. Semana que vem não vai ter aula? Semana que vem não. É um recesso aí de uma semana, né? A gente retorna no dia 3 de agosto. Ah, tá. Vocês vão poder descansar. Ainda bem que tá. Aí na Professora, sexta-feira. você já viu?
Oi? A senhora viu que no jornal ontem tava falando que parece que a partir de agosto as escolas particulares já vão estar liberadas para votar. Não, não vi. Eu ouvi dizer na segunda quinzena. Eu tava assistindo o jornal ontem e tinha falado. É? Mas falaram que é opcional para quem quiser. Entendi. Mas pode ter muita mudança aí. Até o final desse mês pode ocorrer mudanças ainda. Depende muito do pico de contaminação. Eu acho que tudo só vai voltar ao normal quando sair uma vacina, porque tem uma hora que eles falam que vai voltar, aí depois fala que tá em pico de novo. Aí Pois é, é verdade. É uma coisa que a gente não sabe, né? Precisava de uma vacina pra combater isso tudo. Aí voltaria, sim. Pois é. Estão trabalhando nisso, né? Mas até agora não tem vacina nenhuma ainda, não. Deus abençoe que dê certo. Continuando. Realmente minha tela tá travando um pouquinho, mas tá dando para vocês entender bem? Então vamos lá. Observe o mapa a seguir e responda as atividades 4 e 5. Aí, ó, América do Norte, tá vendo? Ó, Nova York, Boston, as 13 colônias, Charleston. E aí a gente tem aqui, ó, tudo isso para Inglaterra é ótimo. Inglaterra. Produtos manufaturados, tá vendo? Da Inglaterra para Nova York. Tecidos e ferragens também da Inglaterra para Nova York. E manufaturados também da Inglaterra para Nova York. Aí a gente tem aqui, ó, Pequenas Antilhas. Aí a gente tá vendo aqui o nível de produção de um e outro, né? Ó, peixe, cereais, madeira serrada também vinha da Filadélfia para Portugal, tá? E a gente tem aí, ó, melaço, rum e açúcar saía aqui das Pequenas Antilhas para a Inglaterra. E o melaço e o açúcar da Jamaica para a Inglaterra. Isso aqui na África, né? E aí a gente tem, ó, gente, sal, frutas e vinho também saindo de Portugal para a Inglaterra. Aí aqui, ó, África do Sul, né? Pedacinho, aqui África, Costa do Marfim e Costa do Ouro. Então, vamos lá. Analise o mapa, descreva a relação entre as colônias inglesas e o litoral africano, identificando os produtos comercializados. É fácil, né? Olha só. Ó, litoral africano, né? Olha os produtos que eram comercializados, tá vendo? São esses daí. Aqui o livro traz, né? Nas Antilhas Britânicas vendiam melaço produzido, né? Ó. Aqui, ó. Melaço, tá vendo? Aqui, ó, melaço. Nas Antilhas, nas Pequenas Antilhas africanas, tem aqui, ó, vendia o melaço, né? O que vocês colocaram? Ninguém fez, não? Então, eu vou mostrar para vocês a minha. Aí vocês conferem, se for necessário correção, vocês façam, tá? Nas Antilhas Britânicas vendiam melaço produzido, né, nas plantações, né, açucareiras da região e compravam alimentos, ó, madeira, gado das 13 colônias inglesas. Então, olha só. Nas Antilhas eles vendiam melaço e compravam madeira e gado das 13 colônias. O melaço servia de matéria-prima para a produção do rum nas colônias do norte, que era usado pelos comerciantes de pessoas escravizadas como moeda de troca no litoral africano, tá bom? Em destaque a Costa do Marfim e a Costa do Ouro.
Se acharem necessário colocar, vocês coloquem aí, tá? Então, olha só. Eles compravam produtos da Inglaterra para trocar por africanos. Gente, eu quero ver se pelo menos dá tempo da gente terminar a correção. Meu tempo tá acabando. Faltam 2 questões, acho que dá. Podemos continuar? Posso ir para 5? Uai, você tava filmando o mapa, eu não tava conseguindo terminar de copiar. Eu troquei, não vi, vocês não falaram nada, desculpa. Eu pus no mapa e não voltei. Achei que não precisava. Terminou já de copiar. Terminou? Quando fosse Terminamos já. se precisar olhar, você me fala, viu, Luiz? Tá ok. Acho que pode Podemos ir já. continuar? Pode. Então vamos lá. Questão 5. Aponte uma matéria-prima. Passou demais. Aponte uma matéria-prima produzida nas colônias do Sul. Levante uma hipótese para a ausência desse produto no mapa. O produto é o algodão. Alguém acertou essa? Colocou algodão? Eu coloquei algodão, professor. Isso mesmo. O produto é o algodão. Por que ele não está aparecendo no mapa? Por causa disso aqui, ó. A ausência do algodão é resultado do controle metropolitano sobre a produção colonial. Então, ele era diretamente vendido para comerciantes ingleses e não participando, portanto, da dinâmica do comércio triangular. Só até aí tá ótimo, tá? Fala comércio triangular, ele tá falando de ingleses, portugueses e espanhóis, tá? Meninos, eu tenho 5 minutinhos para fazer a questão 6. Vocês acham que dá para corrigir ela? Acho que sim. Antes de o próprio Zoom encerrar aqui a aula. Por que os ingleses lucravam mais com o comércio triangular do que suas colônias? Basta vocês colocarem aí. Eles enviavam para as colônias produtos valorizados e que não eram produzidos nas colônias. Só até o ponto tá ótimo. Ok. Ixi, peraí que eu dei um zoom aqui muito grande. Deixa eu diminuir um pouquinho. É isso. Pronto? Quase. Quase. Se encerrar automaticamente sem eu falar nada, é porque o tempo expirou de vez, tá? O tempo acabou. Aí, assim, encerra a nossa aula também. Tia, deixa eu te perguntar, quando voltar às aulas, a gente vai fazer todas as provas?
Ah, eu não sei como vai ficar não, Alice, que isso aí no caso é a questão da direção, né? Eu não sei como vai ser. Com certeza vai ter um cronograma bem organizado para que as provas sejam feitas, né? Porque a gente, Mas né, falar, tipo, não mas falar entende que a direito, sondagem assim, é igual uma prova? matemática, mais perdido do que cego em tiroteio. Eu não Eu também. entendo direito as coisas. Aham. Tá muito complicado desse jeito, mas é o que tem. Então, eu tô tentando, mas aí tem umas coisas, né? A gente Olha, tem que mas ver. falaram que essa atividade de sondagem ia ser tipo como uma prova, alguma coisa assim. Quem falou isso? Uai, acho que foi a tia Lu, não sei. A sondagem é assim. Ela não é avaliativa. Ela é uma atividade. Ela não é uma prova. Ela é uma atividade avaliativa. Ou seja, se for necessário usar, por que não usar? Entenderam? Eu vou interromper o compartilhamento, pode? Pode, já terminei, meu. Então tá. Pronto. Então, assim, se for necessário usar, por que não usar? Mas não tem nada definido ainda, até porque a gente não sabe como que vai ser o próximo semestre. A gente não sabe se a gente vai poder voltar presencial ou se não vai, a gente não tem nada definido ainda. Porque a gente espera e precisa da liberação da subsecretaria de Anápolis, né? Então, se a subsecretaria aprovar as aulas presenciais, vai retornar, mas se não aprovar, vai continuar dessa forma. Mas também precisa que eles enviem um cronograma de como que vai ficar essas questões. Então, tudo depende, tem que esperar. Agora, é por isso que eu fico batendo na tecla para que vocês tenham uma porcentagem melhor na sondagem. Porque, é claro, se for precisar contar com essa pontuação para avaliar vocês em termos de nota, é claro que vai ter melhor nota aquele que tem uma porcentagem maior. Entenderam? Da importância de vocês fazerem a sondagem bem feita? Por conta disso. Porque ela é uma atividade avaliativa, não é uma prova, é uma atividade avaliativa. Mas se for necessário, dependendo do que for ocorrer em agosto, e a gente precisar dar, porque a gente tem que pontuar vocês, tem que dar nota para vocês. E aí o que a gente tem nas mãos? Tem a sondagem que foi trabalhada, entendeu? Como atividade avaliativa, para pontuar vocês em nota. Então, por isso que eu fico batendo na tecla para que vocês façam direitinho, não mande de qualquer jeito, porque justamente, né? Se eu for usar a atividade avaliativa da sondagem como uma parte da nota de vocês, é claro que quem tem a porcentagem maior vai ter nota azul. Quem tem a porcentagem baixa vai ficar com nota vermelha. Vocês entenderam aí o porquê que é importante? Vejam bem, não estou dizendo que é prova, estou dizendo que se for necessário usar, tá bom? Aí, com certeza, vai acrescentar a sondagem com alguma prova que vocês fizerem quando a gente retornar. Mas a gente não sabe bem como que vai ficar. Então, a gente tem que esperar de qualquer forma. Tá bom? Aí, é claro, Alice, imagino eu que vai ter uma revisão de tudo ou do que é mais importante para ser cobrado, né? Em questão de prova. Para vocês não saírem mal também, claro. Mas é por isso que eu fico insistindo com vocês para tirarem notas boas na sondagem, justamente por isso, porque é conteúdo que está sendo dado. Então, é bom que vocês façam tudo direitinho. Alguma pergunta? Não, Alguma dúvida? não. Qualquer coisa, estamos aí, tá? O que eu não consegui responder, é claro que eu vou pedir para vocês para ir atrás da tia Lu ou da Andréia. Mas, meninos, tenham uma boa tarde, um resto de tarde aí, bons estudos nas atividades que vocês ainda terão para fazer. A gente se encontra amanhã, né, com ciências, e eu vou dar tchau para vocês agora, porque a nossa aula tá para ser encerrada automaticamente a qualquer momento. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.